Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero começar a conversar com vocês a respeito de medição e comparação. O que acontece? Eu vim falando com vocês até agora, como é que se determinava as propriedades de um determinado polímero. Você faz todos aqueles ensaios e você tem o perfil do que ele é. Isso no original. Mas acontece que quando você está trabalhando a nível de engenharia, o que interessa para a gente não é só a propriedade original. As condições originais nos estão dizendo se aquele material atende às especificaçes de uso. Entretanto, o quanto esses materiais conseguem reter essas propriedades originais ao longo do tempo, elas têm uma importância até maior. Por isso nesse vídeo eu quero falar de medindo e comparando. Então o que acontece? Na medição são os dados originais. Comparar é comparar após alguma situação de envelhecimento que você tenha feito. Então o que é isso? Lembra lá quando eu estava falando dos ensaios químicos? O que acontece? Você normalmente, como é que você faz essa coisa? Você fez uma medição e você quer comparar. Então vamos supor, você tem lá um ensaio de tensão de ruptura, tá? Você fez um ensaio original, 3000 PSI, por exemplo, polegada quadrada, vamos lá, não importa. Você tem lá um dado. Você faz o que? Um envelhecimento forçado. Como é que você decide qual é o ensaio de envelhecimento que você vai fazer? São, em parte, as suas condições de trabalho. Vamos supor que você tenha, que o material que você vai testar, ele tem um trabalho constante a 100 graus centígrados. Essa é uma situação. E ele, além da temperatura, ele tem um movimento de rotação. Ok? Movimento de rotação. Interno dentro de alguma peça. O que você vai fazer? Você faz um ensaio de envelhecimento em estufa, no qual você vai colocar a 100 graus e você vai estabelecer um tempo. 70 horas. Aí você vai dizer assim, não, mas 70 horas não reproduz um uso em termos. O que você mede no final das contas? Você vai e faz novamente o mesmo ensaio de tensão de ruptura que você fez anteriormente. O mesmo ensaio, nas mesmas condições. O que vai acontecer? Dependendo do material, ele pode enrijecer ou amolecer. Na maioria das vezes cai a tensão de ruptura, na maioria das vezes, mas não necessariamente. Então o que acontece? Você tem uma diferença entre um e o outro, percentual, você pode transformar em percentual em função de determinadas características. O que significa dizer que você pode, se você fizer esse ensaio a 70 horas, a 100 horas, a 150 horas, o que vai acontecer? Você vai ter um gráfico ao longo do tempo do que é que vai acontecer com o teu material. Você tem um gráfico que vai te dar uma curva que vai te dizer, a curva pode ser assim, por exemplo, tendendo à estabilidade, depende. Então o que vai acontecer? Isso aqui vai te dar uma ideia da vida útil do teu material. Tá? A questão da rotação. A rotação ela te traz mais duas características que você pode fazer criando um ambiente desse. A rotação, então, você pode medir o quê? Abrasão. Um ensaio de abrasão. Em última análise, o ensaio de abrasão é o seguinte: é quanto
você tem um corpo de prova e você passa numa lixa e fica passando uma lixa nesse corpo de prova num tempo pré-estabelecido. Você pode acrescentar temperatura, você pode acrescentar uma série de coisas. E um número, você define o abrasivo que está passando aqui, ou seja, você monta todas umas características e você tem o quê? Você tem um peso inicial e você vai ter um peso final. O que você vai ter? Quanto você perdeu pela diferença, perda de peso em função da abrasão. Essa é uma medição. Você também pode ter uma perda por medida. Você tem isso aqui, uma medida pré-estabelecida, e aí você vai ter uma diminuição dessa altura, também é uma maneira de você medir a abrasão. Qual a mais adequada? Depende de qual é o material que você está testando. Então o que acontece? Se você tem uma situação dessa aqui, o ideal é que você faça esse ensaio de abrasão na temperatura tua de uso. Porque com certeza a frio e a quente você vai ter variação da perda de abrasão. Então veja bem, aqui eu começo eu estou te dando essa ideia do comparativo, que isso a gente podia fazer aqui para cada ensaio daquele que eu falei, mas aí eu acho que é uma perda de tempo. Se vocês mandarem um e-mail para a gente solicitando explicações mais específicas, eu faço vídeos com explicações mais específicas para aquilo que você pretende. Entretanto, eu diria para você que pelos meus mais de 40 anos lidando com polímero, estes ensaios são importantíssimos, mas eles não são absolutos. E aí eu vou entrar no que eu quero começar a falar, vou começar a abordar, e aí esse processo será infinito. Porque serão vídeos que eu pretendo que semanalmente eu traga um vídeo novo falando sobre esses assuntos. Que é como transportar ensaios de laboratório para a tua realidade na sua empresa. Porque eles vão te fazer elaborar um produto bom, mas atende 100%? Aí são testes práticos, situações práticas, que aí não tem laboratório. É criar a sua realidade, aquilo que vai atender a sua necessidade, ok? Esse é um ponto que eu quero chegar. Até o próximo.